Só resgatando uma coisa na resposta do Pondé, que eu fiquei muito curiosa, quando ele fala que políticos usam de forma errada a religião. E a gente tem um exemplo de um político que usou de forma muito ruim tudo, que é o Hitler. Ao mesmo tempo, ele era religioso e fez tudo o que ele fez, e nós temos, do outro lado, agnósticos que se doam muito e têm formas religiosas. Então, como é que a gente consegue definir ações boas ou ruins, se é uma coisa cultural, se é uma coisa filosófica, se é uma coisa religiosa? Como é que a gente consegue fazer a distinção do bem e do mal, de uma forma geral? E aí? Quer começar, Rodrigo? Ele olhou para mim e fez assim, mas eu acabei de responder. Porque, assim, ó, o bem é bem, Ela- que é tua. Essa pergunta sei lá, você tem 3, 4 perguntas tem um da doutorado. filosofia, 5 doutorados. Assim, e se a gente for estritamente fiel à história da filosofia, é impossível responder a sua pergunta, né? Eu posso respondê-la, talvez a partir de certa racionalidade localizada num contexto específico, e daí eu tiraria a consequência de que, então, isso que é bem, uma palavra extremamente complicada de se falar em filosofia, que isso que é bem dentro de uma certa referência histórica, né? De um certo conjunto de crenças prévias que definem, por exemplo, que o bem é material, ou que o bem é metafísico, que o bem é absoluto. Eu posso entender que aquilo que se chama bem por um determinado grupo é aquilo que se entende dentro da racionalidade. Sabe aquela frase, sim, se as vacas tivessem deuses, eles tinham cara de vacas? Né? Então, assim, o bem, portanto, nesse sentido, ele está, quando eu digo o bem, o mal, eu, pessoalmente, sempre acho o mal muito mais fácil de ser reconhecido. É isso que eu ia falar, né? O mal é fácil de ser reconhecido. Às vezes, tem certas situações que eu vejo pessoas tendo certas atitudes que eu tenho a impressão que eu estou diante de um milagre. Né? Quando você não percebe nenhum interesse, não tem jogo, porque hoje em dia a mentira é o método. Então é tudo marketing, é tudo propaganda. Ou a gente não sabe o Todo que de mundo fato é marketing vendendo. ou propaganda. É vendendo. Então, quando você não consegue identificar no ato de uma pessoa um interesse que faça com que ela esteja ganhando com alguma coisa, você até tem a impressão que pode estar, eu tenho a impressão que está acontecendo um milagre ali, né? Então, assim, agora é claro que você pode ter pessoas que não... Teve um terremotozinho aqui agora, né? Quem não estava em casa não sentiu, mas tremeu o chão. É isso. E ele Então, continua assim, ateu. Olha, já tentaram tantas vezes. Continua ateu. Isso vai acontecer algumas vezes. Fiquem tranquilos, mas nada vai desabar. Tantas vezes. Então, assim, é claro que você tem pessoas agnósticos, né? São aqueles que afirmam que não há... Você usou a palavra gnóstico, né? É aquele que afirma que não há nem provas da existência de Deus, nem provas da não existência de Deus. Do ponto de vista cético, seria a posição mais correta, né? Ou mesmo ateus, que têm atitudes que podem ser atitudes práticas mais próximas do que você esperaria de um cristão, por exemplo. E você pode ter um cristão confesso, oficial, que vai ao templo e que reza, e que cumpre todas as regras, e que é um canalha, certo? Ele pode ser ministro religioso, ele pode ser católico, pode ser judeu, pode ser o que for, né? Então, de fato, a ideia de que ter fé que garante o comportamento moral ou ético, né? Usando aqui como sinônimo, como a gente aprende na faculdade de filosofia, grego e latim, é difícil você fazer essa diferença, né? E você pode ter... É claro que alguém pode dizer assim, não, o regime ateu soviético, né? O regime ateu soviético fez enormes crueldades. Mas é muito interessante porque a fé soviética, apesar da União Soviética ter acabado, ela é extremamente forte até hoje. A fé no socialismo soviético, eu quero dizer. Ela é extremamente forte até hoje. Ela perpassa a maior parte da inteligência pública ocidental, ela está ambientada na maior parte do sistema de educação, das artes, da cultura. Para mim, é uma fé política. Quando você falava de professores ou filósofos que não falam do vídeo da filosofia, da política e tal,
Eu tenho uma percepção de política extremamente cética, né? Eu não acredito na política. A gente só não consegue viver sem ela, porque ela lida com a dimensão da violência. E, se não tiver sistemas de contenção, essa violência sempre se extravasa. Mas esses sistemas, enquanto eles funcionam, não significa que eles são necessariamente bons. Tem muito filósofo que fala é melhor uma ordem má do que nenhuma ordem. Certo? Porque se não tem nenhuma ordem, acaba ficando pior do que se tiver um regime, um soberano tirânico, ou seja lá o que for. Eu acho que essa afirmação ela pode ter limites também de validade. Então, a tua pergunta, assim, como que a gente pode ter certeza do bem, do ponto de vista filosófico, você tem vários filósofos, por exemplo, Kant, um grande filósofo do século XVIII, né, do esclarecimento alemão, do iluminismo alemão, final do XVIII, ele dizia que duas coisas o encantavam. A lei, que na realidade ele estava falando Newton, da gravitação dos corpos, ou seja, a ordem do universo que o Newton teria descoberto, e a lei moral interna, a capacidade que o ser humano tem de entender que realizar o bem é racional, porque a vocação do bem é universal. Só é bem aquilo que é bem para todos. O que também é muito complicado, né? Muitos céticos também duvidam disso. Né? Mas a ideia do Kant não deixa de ser uma ideia bastante poderosa. Quer dizer, claro. A lei moral racional nos deveria levar a entender que eu só posso agir de tal forma que o meu ato venha a ser erguido em norma universal de comportamento. Isso é um imperativo categórico kantiano. E o que eu acho muito engraçado, aproveitando para você responder ainda essa pergunta, Rodrigo, é que, se você pegar os filósofos ateus, os grandes nomes, eu já vi você falando isso uma vez, eu vou trazer a sua própria fala, você vai estudar a vida deles, todos eles vinham de pais muito religiosos, por vezes até cristãos, mas que não eram piedosos. Então, mais uma vez, a religião na cabeça desses filósofos, quando eram crianças, era atrelada a uma ideia de que religião não significa piedade, não significa bondade, não significa você estar longe de uma maldade ou de uma raiva que vem dos seus pais. Eu acho que questionar bem e mal, filosoficamente, é complicado, mas talvez religiosamente não seja tanto. Com certeza. Eu só faria um refino histórico, não que todos venham desse berço, e muito menos cristãos. Porque, por exemplo, o Freud é um caso quem caiu, o pai dele era rabino, né? Mas alguns paladinos do ateísmo moderno, eles parece que tinham um problema com o pai mesmo. O próprio Freud, você estuda... Tem um livro de uma... Agora fugiu o nome da autora, uma especialista em Freud espanhola, que é Os Deuses de Freud. Não sei se você lembra disso, você não conhece. O título é Os Deuses de Freud. Porque o Freud ele tinha, por exemplo, uma coisa interessante que, apesar de ser ateu e inimigo da religião, ele falava sempre da ilusão, e ele falava sempre... E interessante que, quando você faz a terapia do próprio Freud, você descobre muita coisa, né? Ele falava da carência do pai universal. E ele tinha uma coleção, agora vem para o meu lado arqueológico, de estatuetas da mitologia grega. E não podia ser qualquer uma, não. Ele comprava em antiquário. Essa coleção até está no museu hoje lá. Coisas assim maravilhosas. Assim. Ele fazia um ritual para receber aquela estatueta. Tinha um jantar, ele colocava a estatueta, jantava com a estatueta, conversava com ela, dava as boas-vindas. E, em algumas sessões, o Freud ele escolhia alguma estatueta específica e ele fazia a terapia da pessoa acariciando um daqueles ali. Por isso que eu vi. Né? Louco. Vai ter gente aqui que vai ficar em dúvida do analista. Exatamente, agora aqui. Viu? O analista conversa com a estatueta, será? Isso. Não, enquanto o analista conversa com a estatueta, não tem problema. O dia que a estatueta começar a responder, aí é que o bicho pega. Mas eu colocaria uma nota nisso, que até o Pondé já começou a responder muito bem. Há uma diferença quando o crime é em nome de Deus. Ele consegue ser mais hediondo que o mais hediondo dos crimes. Se um soviético ateu mata 1 milhão de pessoas, é horrível. Uhum. Mas se um líder religioso, em nome de Deus, mata 1 milhão de pessoas, ele consegue, eu não sei qual seria o superlativo a usar aqui, mas ele consegue tornar hediondíssimo,
não sei se existe, o que já era hediondo. Sim. Se você ouve falar, olha, um camarada líder do tráfico pegou uma menina e fez isso com a menina e tudo mais, nossa, que coisa horrível. Mas se foi um padre, um pastor, um líder religioso, o drama é maior. Crimes em nome de Deus são terríveis. E a minha grande preocupação, ela vai em duas linhas aqui. Uma, na linha técnica que o Pondé falou. Eu não lembro de qual o número, mas eu sei que é acima de 3 algarismos o número de escolas de pensamento que tentaram, inutilmente, propor uma norma de bem e mal prescindindo da existência de Deus. Porque o Dostoiévski já fazia lá no Crime e Castigo, tem aquela famosa frase dele, que quando o irmão adotivo mata o pai e vai para a cadeia, né? O Smerdyakov, ele vai lá conversar e falou, por que você matou o nosso pai? Ele falou assim, graças a você, porque você escreveu um texto dizendo que se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Então, se Deus não existe, por que você está me condenando por matar o nosso pai? Não tem nenhuma base. Só que muitos tentaram criar uma base universal, porque a pergunta aqui, o Pondé foi muito preciso ao dizer. Localmente você pode falar, mas até a questão do Kant lá, né? O que é bom para todos, tá? E se todo for o nazista? Quer dizer, o que é bom para todo nazista? Não procede, a conta não fecha. Então você tem vários lá, vários que tentaram colocar uma maneira de falar que algo é bom ou ruim, bem ou mal, acima da cultura, acima do contexto, acima do conveniente. Sem você ter uma ideia de um Deus supremo, realmente você não vai ter resposta, porque tudo vai ser realmente de acordo com a cultura, com o local e tudo mais. Agora, tem um ponto, e aqui é o meu segundo questão, onde é com os autores ateus. Eu acho que eles sempre escrevem um livro pela metade. Vou falar porque a minha impressão, aqui eu não estou tentando converter o Pondé também, mas e se fosse, tem gente melhor do que eu na fila para fazer isso. Tem gente melhor do que eu na fila para fazer isso. Por exemplo, vou pegar o Freud, vou dar uns 2 ou 3 exemplos aqui. Temos uma carência, nascemos com a carência de um pai universal. De onde vem essa carência se esse pai não existe? Nós não sabemos definitivamente o que é o bem e o mal, mas nós nascemos instintivamente com a noção de bem e de mal. Camus. O Camus colocou isso bem claro. Não só o Camus, vários outros, Kafka, nós nascemos com a ideia de que existe o bem e o mal. Mesmo que eu não saiba definir ele é o bem, ela é o mal, mesmo que eu não saiba definir quem é quem, mas esse instinto eu nasço com ele. Independente de ser ateu ou religioso. Todos nós nascemos claramente com a ideia do que o mundo é e como ele deveria ser. Ponto. Não, ponto não, vírgula. De onde vem esse sentimento? Então, essa que é a minha dificuldade com o ateísmo. O ateísmo ele explora bem o problema, mas ele põe um ponto onde eu gostaria de uma vírgula. Nós nascemos carentes. De onde vem essa carência? Não me importa. A gente nasceu carente. A gente nasceu com essa tendência de saber que é bem... De onde vem esse instinto interno? Aí que o Kant, eu acho que ele foi até um ponto, mas onde eu esperava uma vírgula, houve um ponto. Então, eu acho que tem algo mais. Aí que eu vou me valer daquela ideia. Eu até faço uma comparação tosca. Não pense em algo bem elaborado, não. Que até esqueço que eu fui seu aluno. Tartaruguinhas do mar, quando elas eclodem no Projeto Tamar ali no ovo, elas já saem procurando a água. A abelha, dentro da colmeia, ela instintivamente já nasce, quando ela voa, sai procurando néctar. Então, a tartaruga tem um instinto dentro dela que é para buscar a água. A abelha tem um instinto dentro dela que é para buscar o néctar, fora do mundo dela. Agora, imagine que alguém convencesse as abelhas que não existe néctar. Como é que é produzir o mel? Imagine que alguém convencesse as tartaruguinhas do mar que não existe o mar. Então, a semelhança das abelhas e da tartaruguinha, eu nasço com aquilo que Karl Rahner chamava de abertura para o transcendente. Até eu brinco que uma oração que o ateu poderia fazer é Senhor, que tu existas. Porque se Deus não existir, o que nós somos? Cadáver adiado que procria. Fernando Pessoa. Só isso aqui. Ou a ameba bem evoluída. Cada vez menos procria. Cada vez menos procria. Eu mesmo não tenho filho ainda, estou indo na fila, viu? Eu não sou um bom criacionista. Né? Mas então, voltando a essa questão, já que eu tenho esse instinto, será que eu vou ficar dentro da colmeia ou eu vou desafiar a limitação racional da colmeia e sair dela
estou sendo bem Platão agora no Caverna, no Mito e Caverna, e procurar o objeto do meu instinto. Esse que é o ponto. Gente, é para explodir a cabeça várias vezes, né, essa conversa aqui.